Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Daniel, versículos 1 a 3 do capítulo 4. Este capítulo está na forma de um depoimento do próprio rei. A narrativa começa pelo fim da história, com uma carta de louvor a Deus que Nabucodonosor escreveu após sua recuperação. A carta está endereçada às pessoas de todos os povos, nações e línguas, o mesmo grupo convocado a se curvar diante da imagem de ouro no capítulo passado. Os sinais e maravilhas que o Senhor tem realizado certamente incluem o livramento na fornalha ardente, mas a principal diferença é que agora Nabucodonosor fala sobre os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito na vida dele. Versículos 4 e 7. O rei tem outro sonho e Nabucodonosor convocou as 4 classes de sábios para interpretar o seu sonho. Ao contrário do sonho do capítulo 2, desta vez o rei lhes contou o sonho, mas eles não sabiam fazer a interpretação. É interessante notar que Daniel não foi chamado junto com os demais sábios. Versículo 8. O rei reconhecia que o espírito dos deuses santos estava em Daniel, então Nabucodonosor persistia em crer numa pluralidade de deuses. A partir deste versículo até o fim do capítulo, Daniel é chamado de forma mais frequente por seu nome babilônico, Beltesazar, aparentemente porque esta seção é escrita da perspectiva do rei babilônico e não de um exilado hebreu. Versículo 9. O chefe dos magos foi o título que os pagãos deram a Daniel. Magos se refere, na verdade, aos escribas instruídos que copiavam e entendiam os mais antigos textos cuneiformes. Alguns deles tentavam usar fórmulas mágicas. Contudo, o rei reconheceu que o conhecimento e a capacidade de Daniel eram dons sobrenaturais que não tinham nada a ver com qualquer coisa que ele pudesse ter lido sobre antigas tradições pagãs. Versículos 10 a 12. O rei sonhou com uma árvore cuja altura chegava até o céu. A árvore provia alimento e abrigo para todas as criaturas da terra. A árvore era um símbolo muito comum de abrigo, refrigério, beleza, utilidade, fortaleza e durabilidade. Versículos 13 a 16. Enquanto o rei olhava para a árvore, viu um vigilante, um santo, na verdade, um anjo comissionado para executar o juízo de Deus na terra, que descia do céu e ordenava que a árvore fosse cortada. Porém, a árvore não foi totalmente destruída. Seu toco deveria permanecer na terra por 7 tempos, atado com corrente de ferro e de bronze. O fato do tronco, com as suas raízes, permanecer na terra indicava a continuação da vida. As cadeias de ferro e de bronze apontavam para a proteção do tronco. A árvore claramente representa um homem, o rei, pois o anjo declarou que o seu coração seria mudado de coração de homem para coração de animal por 7 tempos, ou seja, 7 anos. Coração de animal pode se referir a uma forma da doença denominada licantropia, na qual a pessoa imagina ser um animal e vive de maneira selvagem, o que a leva a comer grama, ter unhas grandes e descuidadas, cabelos desgrenhados e a comportar-se de maneira não humana. Versículo 17. O rei precisava saber que Deus tem todo o poder e a autoridade para colocar quem ele quiser sobre os reinos do mundo. Versículo 19. Como servo leal do rei, Daniel ficou alarmado ao saber da disciplina terrível que sobreviria ao rei. Versículos 20 a 22. Em sua interpretação, Daniel identificou a enorme árvore como Nabucodonosor, a imagem da árvore, o centro e o ponto principal do universo, e identificou o poder e a força de Nabucodonosor. Versículo 23. Nabucodonosor não apenas perderia seu poder e glória, mas também sua racionalidade, para que se comportasse como os animais selvagens. Aquele que via a si mesmo em termos divinos se transformaria num animal para que aprendesse que era apenas um ser humano no final das contas. Quando a árvore fosse cortada, o toco e as raízes poderiam permanecer atados com correntes de ferro e de bronze, possivelmente sugerindo que o reinado de Nabucodonosor seria protegido e então restabelecido depois que ele aprendesse a honrar o Deus verdadeiro. Versículo 25. Havia esperança de restauração depois que Nabucodonosor tivesse experimentado todo um período de julgamento, 7 tempos, nesse estado bestial. Quando o rei reconhecesse que Deus controla o universo e os reinos humanos, e que ele, Nabucodonosor, não seu reino, e que ele, Nabucodonosor, não controlava, seu reino lhe seria devolvido. Daniel proclamou a soberania de Deus sobre os assuntos das nações, até mesmo sobre a Babilônia, a maior nação do mundo naquela época, ao afirmar o que Nabucodonosor já havia ouvido em seu sonho, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Versículo 27. Daniel, um judeu que acreditava no único Deus verdadeiro,
estava disposto a dizer a Nabucodonosor, um rei pagão, que este deveria moldar-se aos padrões morais que Daniel aprendeu da parte de Deus. Esse apelo ao arrependimento significava que o destino descrito para Nabucodonosor no sonho não era inevitável e oferecia ao rei uma oportunidade de arrepender-se de seu orgulho. Se Nabucodonosor se humilhasse, Deus não precisaria humilhá-lo ainda mais. Mesmo os governantes pagãos prestam contas ao Deus da Bíblia. Versículos 29 a 30. Nabucodonosor tinha nada menos do que 3 palácios na cidade da Babilônia. Ele estava andando a passear sobre um deles quando foi dominado pela glória da cidade e consumido de orgulho. Nabucodonosor era famoso pelos seus projetos de construção, como os jardins suspensos em terraços com água corrente, que ele mandou fazer para sua esposa numa montanha de 120 metros de altura, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como um lugar para descanso. Em sua exclamação, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Nabucodonosor acentuou ser ele próprio a fonte de majestade. Ele não deu honra nem glória a Deus como doador último de toda boa dádiva. Por causa desse orgulho, o castigo veio. Versículos 31 a 33. Tendo retardado a execução de sua sentença contra Nabucodonosor por 1 ano, Deus o disciplinou no momento em que ele se encheu por completo de orgulho, quando ainda estava a palavra na sua boca. Imediatamente, a sentença de juízo foi anunciada do céu. Sua autoridade real lhe foi tirada e ele foi expulso da Babilônia. Ele comeu capim, viveu solto, ao ar livre, como os animais selvagens, e cresceram seus cabelos e unhas como as das aves. Versículos 34 a 37. Ao final do tempo de julgamento designado por Deus, Nabucodonosor levantou seus olhos ao céu e seu entendimento foi restaurado. Uma vez humilhado por Deus, ele foi trazido de volta às alturas e restaurado para controlar seu reino, demonstrando que o Senhor tanto pode humilhar o soberbo, como pode exaltar o humilde. O grande e poderoso perseguidor de Israel, o destruidor de Jerusalém, foi humilhado pela graça de Deus e levado a confessar a misericórdia do Senhor. Ele bendisse o Altíssimo e louvou e glorificou aquele que vive para sempre. Deus usou a fidelidade de Daniel para trazer luz a esse gentio. Agora nós vamos estudar o capítulo 5. Os acontecimentos em Daniel 5 ocorreram cerca de 23 anos depois dos eventos do capítulo anterior. Nabucodonosor morreu em 562 a.C., pouco depois do seu período de loucura e subsequente arrependimento. Após sua morte, uma série de intrigas e assassinatos resultou numa sucessão de reis obscuros no governo da Babilônia, até que Nabonido assumiu o trono de 556 a 539 a.C. A partir de 1914 depois de Cristo, foram descobertos 37 textos de arquivo independentes que documentam a existência de Belsazar como príncipe herdeiro. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, possivelmente, a fim de elevar o moral depois da esmagadora derrota de Nabonido nas mãos dos persas. Os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte confirmam que a Babilônia caiu enquanto acontecia um grande banquete. Escavações revelaram uma sala do trono que podia acomodar 1000 nobres. Versículos 2 a 4. Ao beber bebidas oferecidas aos deuses babilônicos em utensílios tirados do templo consagrado ao Deus verdadeiro de Israel, Belsazar agiu de forma excepcionalmente ofensiva e desrespeitosa. Nabucodonosor é chamado de pai de Belsazar, mas provavelmente Nabonido, pai de Belsazar, se casou com a filha de Nabucodonosor para estabelecer seu próprio direito ao trono da Babilônia, fazendo de Nabucodonosor o avô de Belsazar. A palavra aramaica pai é flexível, capaz de se referir a um avô, um ancestral ou mesmo um antecessor de um rei sem vínculo de descendência. Versículos 5 a 9. A aparição de uma mão de homem escrevendo não foi uma visão contemplada apenas por Belsazar, mas sim um milagre visto por todos os presentes. Mais tarde, os sábios chamados para interpretar a escrita ainda podiam ver as palavras escritas na parede. Nenhum dos adivinhadores babilônicos foi capaz de interpretar a escritura, apesar da generosa recompensa oferecida por Belsazar. Qualquer um que interpretasse a escritura seria vestido de púrpura, uma cor fabulosamente cara no mundo antigo, e usaria uma corrente de ouro, uma marca do alto escalão. Esse indivíduo também seria o terceiro homem mais importante do reino, que pode significar
ou estar num posto alto próximo ao rei Nabonido e ao corregente Belsazar, ou pode ser um termo mais comum para um alto oficial. Versículos 10 a 12. A rainha que entrou na casa do banquete era a rainha mãe e não a esposa do rei Belsazar, pois todas as suas mulheres já estavam presentes ali. Daniel estava com aproximadamente 80 anos nessa época e devia estar aposentado ou esquecido. A rainha mãe, sendo filha de Nabucodonosor, lembrou-se do espírito excelente de Daniel e sua capacidade para interpretações durante o reinado de seu pai. Versículos 16 e 17. Daniel recusou as recompensas pela interpretação da escritura, não por ele ser rude ou arrogante, mas por estar indignado com a desconsideração do rei para com as experiências de Nabucodonosor com Deus e o uso profano dos utensílios do templo. Versículos 18 a 24. Daniel comparou Belsazar com Nabucodonosor, a quem Deus Altíssimo deu grandeza, glória e majestade. A Nabucodonosor foram dados os poderes divinos de matar e manter vivo, de exaltar e humilhar. No entanto, quando ele se tornou orgulhoso, Deus humilhou grandemente até que ele confessou o poder de Deus. Daniel repreendeu Belsazar por ele não aprender com a experiência de Nabucodonosor. Daniel censurou Belsazar porque ele não humilhou o seu coração, embora soubesse do que havia acontecido com Nabucodonosor. De acordo com antigos textos babilônicos, Belsazar serviu no reinado de Neriglissar em 560 a.C. Isso indica que ele tinha idade suficiente para estar ciente dos eventos no final da vida de Nabucodonosor. Em vez de aprender a sujeitar-se ao Todo-Poderoso, ele se levantou contra Deus ao usar os utensílios do templo para blasfemar de Deus. Os pecados específicos que Daniel citou foram o orgulho, a blasfêmia, a idolatria e o fracasso em glorificar o Deus verdadeiro. Por isso escreveu-se a escritura na parede como uma mensagem de juízo e condenação. Versículos 25 a 28. As 3 palavras aramaicas na parede eram mene, mene, tekel e parsim. Não é que o rei e os sábios não puderam ler, já que era aramaico, mas que falharam em compreender o seu significado e interpretá-lo para Belsazar. Lendo os verbos, a sequência se torna contado, contado, pesado e dividido. O Senhor havia contado os dias do reinado de Belsazar e lhe dado um fim, porque aquele rei havia sido pesado numa balança e achado em falta. Como resultado, o reino de Belsazar seria dividido e entregue aos medos e aos persas. Versículos 29 a 30. Tendo perdido uma breve batalha fora dos muros da Babilônia, Belsazar se refugiou na cidade e não levou a sério o cerco persa que viria em seguida. Os babilônios tinham provisões para 20 anos e a cidade era uma fortaleza aparentemente invencível. Todavia, Dario desviou as águas do rio Eufrates para que suas forças pudessem entrar pelo canal, passando por baixo das portas das águas. Ele tomou a cidade naquela mesma noite, sem qualquer batalha, e matou Belsazar, que estava envolvido numa festa de bebedeira. O reino da Babilônia caiu, tal como predito por Daniel no capítulo 2. Caiu a cabeça de ouro da grande estátua da Babilônia. Ela foi substituída pelo peito e braços de prata, que representavam o Império Medo-Persa. Versículo 31. A identidade de Dario, o Medo, que ocupou o reino na idade de 62 anos, é incerta. Alguns acreditam que Dario, o Medo, era um título alternativo para Ciro o Grande, o imperador persa, considerando-se também a palavra Dario um título real. Agora nós vamos estudar o capítulo 6. Versículos 1 a 3 do capítulo 6. Numa das histórias mais conhecidas do livro, Daniel é lançado na cova dos leões por causa da sua fé. Uma vez que Daniel tinha aproximadamente 15 anos em 605 a.C., quando os babilônios o trouxeram cativo para a Babilônia, e que os eventos em Daniel 6 muito provavelmente ocorreram no segundo ou terceiro ano depois da conquista medo-persa da Babilônia, em 539 a.C., Daniel devia ter aproximadamente 82 anos quando foi lançado aos leões. Dario começou a organização do recém-conquistado Império Babilônico e imediatamente decidiu constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que eram oficiais subalternos que ajudavam a governar todo o império ou apenas a parte do império anteriormente sob o controle babilônico. O rei nomeou 3 presidentes sobre os 120 sátrapas para garantir que os impostos fossem coletados adequadamente, sem desvios nem corrupção pelos 120 oficiais do governo. Para essas posições, o rei precisava de homens com reputações fidedignas. Assim, ele escolheu Daniel como um desses presidentes. Ele deve ter ouvido a respeito da reputação de Daniel e talvez até soubesse da interpretação dada por Daniel à escrita que apareceu na parede na noite em que caiu a Babilônia. Daniel demonstrou ser um excelente administrador e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino como primeiro-ministro. Versículos 4 a 5.
O fato de o rei escolher Daniel despertou ciúmes entre os outros oficiais da corte, e eles desejavam acusar Daniel. Visto que Daniel era diligente e honesto em seu trabalho, eles não podiam achar culpa nele. Desse modo, procuraram apanhá-lo por meio da criação de uma lei que proibisse Daniel de adorar o seu Deus. Versículos 6 a 7. Quando esses oficiais corruptos abordaram o rei, alegaram falsamente que todos os oficiais do governo apoiavam a proposta de que por 30 dias, qualquer que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, com exceção do rei, fosse lançado na cova dos leões. Ao concordar, Dario provavelmente entendeu essa lei mais como um decreto político do que religioso, um meio de unificar o reino ao identificar-se como o único mediador entre o povo e os deuses, a fonte de todas as suas bênçãos. Versículo 8. A irrevogabilidade de uma lei dos medos e dos persas é confirmada em outras partes das escrituras, como no livro de Ester. Versículo 10. Embora a lei que proibia a oração já estivesse em vigor, Daniel continuou a orar. O povo judeu no exílio sempre orava voltado na direção de Jerusalém, e como ainda hoje, como Salomão instruíra em sua oração de dedicação do templo. Daniel não orava por rebeldia contra o rei, e sim por obediência ao mandamento superior de Deus. Tão grande era a reputação de Daniel de compromisso espiritual que até mesmo seus inimigos sabiam que ele obedeceria a Deus em vez de se curvar ao edito do rei. Versículos 12 a 15. Quando os oficiais se aproximaram de Dario, eles primeiro pediram ao rei para reafirmar a imutabilidade do decreto, o que lhe dificultaria qualquer tentativa de contorná-lo. O rei ficou muito penalizado, não porque Daniel desafiara, e sim porque entendeu que o verdadeiro propósito da lei era apanhar Daniel, a quem ele respeitava. Apesar dos esforços do rei para livrar Daniel, ele foi forçado a reconhecer o fato de que seu decreto o condenou à cova dos leões. Versículos 16 a 18. Os persas utilizavam a mutilação por leões como uma das várias formas brutais de execução. Para garantir que nenhuma ajuda externa seria dada a Daniel, a boca da cova foi coberta com uma pedra, que então foi selada com o anel do rei e dos homens importantes do reino. Humanamente falando, Daniel foi deixado totalmente só para enfrentar seu destino. Mas as últimas palavras de Dario para ele apontavam para uma fonte superior de socorro, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Versículos 19 a 23. Ao romper o dia, Dario se levantou e correu até a cova dos leões, onde descobriu que Daniel havia passado uma noite muito mais confortável, cercado por animais selvagens, do que Dario com todo o seu luxo real. Porque Daniel havia confiado em seu Deus e foi considerado inocente diante do Senhor, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não pudessem machucá-lo. O significado do nome de Daniel, meu juiz é Deus, foi assim confirmado. Versículo 24. Após a libertação de Daniel, aqueles que armaram contra ele foram lançados aos mesmos leões. Essa pena estava de acordo com o princípio comum no Antigo Oriente de que aquele que fizesse uma acusação falsa contra outros era punido recebendo o mesmo destino que tinha procurado para sua vítima. Alinhada com a prática impiedosa dos persas, a sentença também foi aplicada às famílias dos culpados, seus filhos e suas mulheres. A experiência dos conspiradores foi exatamente a oposta de Daniel. Eles foram pegos e mortos pelos leões antes mesmo de chegarem ao fundo da cova. Versículos 25 a 27. Tal como o rei Nabucodonosor antes dele, o rei Dario também emitiu um decreto a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas em louvor ao Deus de Daniel. Dario reconheceu a grandeza de Deus, que ele é vivo e eterno, soberano, todo-poderoso e capaz de livrar o seu povo. No entanto, é improvável que Dario tenha chegado a uma fé salvadora. Em vez disso, ele reconheceu o Deus de Israel como apenas um entre muitos deuses. Versículo 28. É possível que Dario fosse um título que Ciro adotou quando ocupou a Babilônia. Ou pode ser outro nome para Gubaru, a quem Ciro nomeou como seu subordinado e que continuou a governar a Babilônia por um período de tempo depois da morte de Ciro. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 e 6 do livro de Daniel.